Boa noite, está no ar o programa Nosso Tempo. Você é uma pessoa que vê vultos, sente dores de cabeça constante, desmaios, ataques, pensa até mesmo que para o seu caso não tem mais jeito? Preste atenção na história dessa pessoa e o que ela fez para mudar a sua situação. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com a minha vida toda destruída. Eu ouvia vulto, ouvia vozes, assim, à noite eu não conseguia dormir, eu era muito nervosa. Qualquer coisinha eu ficava, assim, sabe, eu me estourava por qualquer coisinha. Também na minha vida financeira, era uma vida, assim, de miséria mesmo, sabe? Ao ponto de quando eu chegava, assim, na casa de uma familiar, eu me sentia mal. Sabe, era muito ruim mesmo. A minha vida era ela totalmente destruída. Foi assim que eu cheguei na igreja. Por eu ver vulto à noite, toda vez que eu ia dormir, era raro isso não acontecer. Eu via, sabe, era como uma imagem de uma mulher, né? Ela ficava ali de frente da minha cama e dava para perceber que ela conversava comigo. Eu não entendia o que ela falava, mas ela conversava comigo. E isso me perturbava muito. E quando chegava durante o dia, eu estava assim, nervosa, porque eu não conseguia dormir direito, né? Eu não tinha paz. E isso me deu muita tristeza. Eu era uma pessoa que eu não tinha nenhuma alegria. Eu via as pessoas sorrindo, eu queria também, mas eu não tinha isso, sabe? Era uma tristeza tão profunda, que é algo assim que só quem sente sabe como que é uma dor muito grande. Eu fumava tanto que quando eu apagava um cigarro, antes de eu apagar, eu acendia outro. E eu não conseguia ficar sem fumar, era o tempo todo fumando. A minha família era toda destruída, era muita briga, era desunião dentro de casa, não tinha paz. O meu esposo, ele praticamente não viu os filhos crescer, porque ele só ficava na rua. Era só eu e meus filhos, a gente sempre ali sozinha, só eu e meus filhos. Então é muito triste, a gente já passar dificuldade, ainda não ter a família, né, unida, é muito triste. Eu tive uma dor no estômago e uma sinusite muito grande. Eu só melhorava quando ia ao médico. E tudo que eu comia, eu colocava para fora. E o médico até falou para mim, olha, se você não se cuidar, isso vai virar um câncer. Porque já estava assim, era uma bactéria no estômago. Um dia eu estava assistindo na TV e eu vi o programa na TV e eu falei assim, se essas pessoas estão contando esses testemunhos de vida, será que isso é verdade? Então eu vim, né? Do jeito que eu estava, eu não tinha nem sandália, eu vim com uma sandália azul e outra branca e foi assim que eu cheguei na igreja. A minha calça nem fez chacretinha, eu colocava um blusão por cima para poder cobrir, tamanha era a miséria. E fui fazendo uso da fé e tudo que o homem de Deus falava, eu falei, vou colocar em prática. Um dia eu fiz esse teste, eu vou colocar em prática. E o primeiro teste que eu fiz foi com meu esposo, que a gente não tinha diálogo, a gente não conversava. Então o pastor estava pregando, falando, quando você chegar em casa, você que está aqui, mulher, e tem sofrido, chega em casa, pergunta para o seu esposo como que foi o dia dele, põe uma cadeira para ele sentar, pega a sandália. E isso eu fiz. Eu falei, chegar em casa, eu vou fazer isso. E eu quero ver se esse Deus funciona mesmo. Gente, aquele dia para mim foi algo assim, impressionante. Me chamou muita atenção. Porque eu fiz exatamente o que o pastor falou. Peguei, na época eu não tinha cadeira, era um banco de madeira, bem pequenininho. Coloquei para ele lá no cantinho. Peguei a sandália dele, coloquei. E comecei a conversar. Eu falei assim, ei, como que foi o seu dia? A gente ficou assim meio desconfiado, porque a gente não tinha diálogo, né? E aí ele começou conversando. E ele falou tanta coisa. E ali eu comecei a ver que realmente funcionava. E aí eu fui aprendendo, fui amadurecendo na fé. E hoje, graças a Deus, ele só tem transformado. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a minha vida ela transformou, né? Eu não tenho mais aquele problema de sinusite, aquela dor no estômago. Eu não podia comer quase nada. Hoje eu como de tudo, graças a Deus. A minha vida é transformada, o meu esposo, minha esposa, a minha família, minhas filhas. A gente tem diálogo, a gente senta, a gente almoça junto, sabe? O que a gente não tinha antes, hoje a gente tem. Nós temos também a nossa casa, que nós não tínhamos, morava de favor, morava de aluguel. E hoje o Senhor Jesus transformou. A importância da porta da Universal estar aberta, para mim, meu Deus, foi tudo de bom.
porque triste de mim seria que se não tivesse essa porta aberta. Hoje eu posso dizer que sou feliz. Muitas são as pessoas que têm a sua cabeça dessa forma. A sua cabeça está girando, está fora do lugar. O mal fez com que você virasse a cabeça. Você não consegue mais pensar, você não consegue mais ver uma saída, solução para os seus problemas. Aquilo que antes era fácil de decidir, de resolver, hoje tem se tornado cada vez mais difícil para a sua vida. Nós queremos te convidar para esse grande dia, o dia 15 de maio, onde estaremos desfazendo todo o mal que fez você ou um familiar, um amigo virar a cabeça. Se você conhece alguém que está com a cabeça fora do lugar, na forma de expressão, falamos dessa forma para que você possa entender que o mal tem trabalhado dessa forma, para fazer com que você viva de mal a pior. Porém, depende só de você para essa situação mudar e você dar a volta por cima. Nós vamos acompanhar agora uma matéria que fala sobre isso e voltaremos determinando a sua vitória. Nesse programa estaremos orando junto com o pastor Alexandre Amaro. No final, daqui a pouquinho, já pode deixar preparado o seu copo com água. E se você deseja incluir o seu nome, dos seus familiares para a oração, você pode enviar para o nosso SOS Espiritual, para esse número que aparece no seu vídeo. Cabeça virada. Você já ouviu esse termo? De uma hora para outra, a vida saiu do rumo. Pensamentos incontroláveis, atitudes irreconhecíveis. E o que antes era impensável, agora se tornou comum. É como se fosse outra pessoa. E quem convive, percebe. Algo inexplicável mudou essa cabeça. Existem forças invisíveis que atacam a mente e só podem ser quebradas pela ação de um poder maior. Sexta-feira, 15 de maio, na continuação do propósito do Ponto de Luz, a sessão do descarrego, com a oração pelas pessoas que estão com a cabeça virada. Traga uma fronha de travesseiro de seu uso pessoal para ser consagrada, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado na Catedral do Brás e em todas as igrejas Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Muitas são as pessoas que sentem dores de cabeça constantes. Parece ser uma dor com hora marcada. Ou é sempre na hora de dormir, ou é no início do dia, ou é quando você tem que resolver algo importante. Até quando você vai aceitar essa imposição do mal? Nós queremos te ajudar. Procure ainda hoje a nossa catedral. Nós estamos, daqui a pouquinho, estaremos realizando a última reunião do dia, mas você pode se programar para estar nesse sábado, 7h30 da manhã. Você pode se programar para estar nesse domingo, que inclusive será um domingo especial. Será o domingo em homenagem ao Dia das Mães. E como diz esse texto aqui, mestre, trouxe o meu filho. Você vai trazer o seu filho para ser consagrado a Deus, apresentado a Deus. Aproveite a oportunidade que será Dia das Mães para você, mãe, trazer seus filhos, convidá-los. Você pode marcar uma reunião ali na nossa catedral, você pode marcar uma reunião. Você pode reunir toda a sua família no altar. Será um dia todo especial, onde nós vamos orar por você, onde nós vamos estar orando pela igreja que é a noiva de Cristo, onde nós vamos orar pelos pastores, por essa obra maravilhosa que já há 38 anos nós estamos aqui instalados em Guarapuava. Já vamos completar 40 anos que a Igreja Universal
ela está aqui funcionando, realizando esse trabalho maravilhoso em Guarapuava. Inclusive, eu quero mostrar para você agora um vídeo que em breve nós teremos a mais nova catedral de Guarapuava. Acompanhe esse vídeo, eu já volto. Esta catedral será a mais nova casa de oração. Será uma vitória muito grande para o evangelismo aqui em Guarapuava. E por falar de evangelismo, nós vamos ter nesse dia 17 o Unisocial no bairro 2000. Eu quero aqui estender o convite para todos os moradores do bairro 2000, você também que mora próximo, quero estender o convite para todos os voluntários, profissionais da área da saúde, porque nós vamos ter muitas atividades. Também eu quero avisar para você que a nossa Universal aqui em Guarapuava, localizada próximo ao Terminal Central, é um ponto de arrecadação para doações. Você que pode doar 1 quilo de alimento não perecível, você que pode doar uma roupa, um calçado, nós estaremos destinando esses itens às pessoas menos favorecidas. E esse evento no bairro 2000, eu tenho a certeza que estaremos ajudando muitas famílias. Vamos então à matéria com o pastor Caio e já voltamos falando do Unisocial no bairro 2000. E não tem como falar da agenda dos nossos eventos no mês de maio sem já começar com o nosso Unisocial, um evento solidário que acontecerá no dia 17 de maio, às 3 horas da tarde, no bairro 2000. Atenção todos os moradores do bairro 2000, às 3 horas da tarde, no Campo Sintético, nós estaremos aí realizando o evento do Unisocial para ajudar você e a sua família. E nesse evento nós teremos aferição de pressão, corte de cabelo, orientação jurídica, pula-pula para as crianças, kits de doces, algodão doce, pipoca, a banda da FJU também estará presente,
para que esse dia fique marcado na sua vida e também na sua família. Por esse motivo, eu convido você a participar também. Será um dia de alegria, uma tarde com Jesus, porque a nossa banda FJU, a nossa equipe, já estão preparando a dança, irão se apresentar, vai ser muito bom. Leve seus filhos, seus amigos, e eu tenho uma certeza que essa tarde ficará marcada na sua vida. Vamos então conhecer uma história de uma mãe? Uma mãe que lutou pelos filhos, uma mãe que sentia muita dor, como você, mãe, sente dor em saber que o seu filho está na prisão. E quais condições? Sempre que lhe esfria, sempre que você fica a pensar, como que meu filho está nesse momento? Ore. Ore para que Deus venha guardá-lo. Ore para que Deus venha protegê-lo. Ore. Ore para que o Espírito Santo ele faça muito mais na vida do seu filho, daquele que está no hospital. Saiba que eles não estão sozinhos. Além do trabalho evangelístico que nós temos nas portas dos hospitais, visitas que nós fazemos pastoral, nós também temos o trabalho da Universal nos presídios. Temos levado a palavra de Deus e temos a certeza que ali haverá salvação para ele. E assim que ele receber a liberdade, ao pisar os pés fora daquele lugar, eles estarão indo de encontro ao altar para buscar também a Deus. Vamos à história dessa mãe que sofria, que chorava, que era amargurada, mas que venceu e hoje ela pode contar a sua nova história. Eu tive um grande problema na minha vida, que aos olhos humanos não tinha solução. E eu achei que era o meu fim. Meu nome é Carla, eu tenho 36 anos. Hoje eu sou feliz, mas a minha vida nem sempre foi assim. Durante toda a minha infância e adolescência, eu sofri com depressão e crise de ansiedade. Eu não sabia o que fazer, porque eu era uma pessoa muito vazia, muito triste, e eu não sabia o porquê de eu ser assim. Não sabia de onde vinha essa tristeza, essa ansiedade que me deixava sufocada. Eu tinha crises de pânico, crises fortíssimas de ansiedade que me deixavam sem chão. Desde a minha infância eu sempre tive pesadelos, eu lembro disso, que eu não conseguia dormir. Desde a minha infância eu já tinha insônia, que era uma coisa assim difícil, né, de ver numa criança. Eu não conseguia dormir direito. E isso foi se agravando ao longo do tempo. Eu lembro que já na minha adolescência, os pesadelos continuaram, só pioraram, na verdade. Por causa disso tudo, eu fui me fechando dentro de mim. Fui me fechando, ninguém sabia o que se passava comigo, porque eu não deixava ninguém saber, eu não transparecia isso, né? Por causa do meu orgulho, eu era uma pessoa muito orgulhosa, eu não conseguia demonstrar, eu achava isso um sinal de fraqueza. Então, só eu sabia o que se passava quando eu estava sozinha dentro do quarto. Chorava muito, né? E eu não sabia o porquê que eu chorava tanto, só chorava. Ela sofria de ansiedade, ela não tinha vontade de viver, ela era uma pessoa muito nervosa, sofria com problemas físicos. A doença dela era tão forte, a ansiedade que ela tinha era tão forte que ela sofria dessa doença. Eu lembro de uma vez que eu fazia faculdade e eu tinha me preparado muito para uma prova. Estudei bastante e eu estava indo fazer essa prova. Só que no meio do exame, eu passei tão mal, uma crise de ansiedade, de pânico tão forte, que eu não consegui terminar a prova. Tive que parar no meio da prova, sair da sala de aula e na escada
tentando descer, tentando procurar ajuda. Na escada eu desmaiei. Apaguei. Não vi mais nada. E aí me socorreram, me levaram para a enfermaria da faculdade, chamaram minha mãe, às pressas, correndo. Minha mãe veio, teve que me levar para o hospital. As pessoas até viam que tinha algo errado comigo, tentavam me ajudar, mas eu não aceitava de jeito nenhum. E me tornava agressiva com essas pessoas. E, em vez de aceitar ajuda, eu só repelia elas, né? Repelia essas pessoas. Então, eu me trancava ainda mais dentro de mim. Isso foi transformando o meu coração, meu ser num buraco. Eu tinha um buraco dentro de mim. E não sabia como preencher. E eu tinha muitos pensamentos de sumir, de morrer mesmo. E esses pensamentos não me deixavam em paz, de jeito nenhum. Era 24 horas por dia. Eu não sabia o que fazer com eles. Até que eles começaram a me dar ideias. Por que você não se mata? Acaba logo com esse sofrimento. Não tem por que você continuar dessa forma. Ninguém vai sentir sua falta. Apesar de toda essa minha situação, tinha alguém lutando por mim. Ela não sabia me dizer o que era que ela estava sentindo. Eu via que tinha alguma coisa errada ali. E essa pessoa é a Carla, minha filha. E hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho paz. Hoje, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus que eu conheci na minha vida, eu fui liberta de toda depressão, de toda ansiedade. E graças a Ele e a minha mãe que lutou por mim, hoje eu verdadeiramente sou feliz. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Prepare o seu copo com água, é momento de oração. Vamos agora unir a nossa fé junto com o nosso querido pastor Alexandre Amaro e determinar a bênção para o seu lar. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós aqui na Tua presença oramos em favor da vida sentimental, da vida conjugal de cada pessoa que está agora, meu Deus, conectada por esta emissora. Nós pedimos, meu Deus, pelos casais, pelos casamentos, pedimos, meu Deus, por esta pessoa que está sozinha. De repente, meu Deus, os problemas do dia a dia, as dificuldades fizeram com que o seu relacionamento se esfriasse, brigas constantes, pessoas, meu Deus, que já não conseguem mais se relacionar. Tem casais separados, famílias divididas, mas o Senhor, meu Pai, é o Deus do impossível. Nós temos visto os testemunhos, as pessoas alcançadas pelo Senhor, as famílias restauradas. Que assim também aconteça na vida desta mulher, na vida deste homem, que assim aconteça também na vida dos filhos, esta mãe que ora pelos filhos, que tem enfrentado lutas, problemas, separação. Traga a pessoa novamente mudada e restaurada. Restaura os lares, meu Pai. Restaura as famílias, restaura os casamentos, porque o Senhor é o Deus do impossível. Meu Pai amado, meu Deus querido, nós consagramos esta água e pedimos a bênção para os casais. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Tenha a sua família restaurada, o seu lar restaurado, que a bênção esteja
sobre os seus filhos, sobre a sua família e sobre o seu lar sempre. Olhe sempre para o alvo, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a reunião da Terapia do Amor, todas as quintas-feiras, tem ajudado milhares de pessoas a ter um lar transformado e uma vida sentimental abençoada. Deus ilumine a todos. Nesse domingo em especial, às 9 horas da manhã, daremos início à maior concentração de fé e milagres. Não esqueça, se você não tem esse azeite, você vai receber gratuitamente. Estaremos realizando uma unção todos os dias. Você irá se ungir com o azeite de Israel, rumo ao Pentecoste. Essa data tão importante que será a descida do Espírito Santo, no dia 24 de maio, também às 9 horas da manhã. A nossa catedral está localizada na rua Padre Chagas, 3.536, no centro de Guarapuava, próximo ao Terminal Central. Um forte abraço, Deus abençoe você e toda a sua família e até lá. Quando Ataídes, mãe da Isabelle, realizou o sonho de ser mãe, não esperava ser a mãe de uma Isabelle tão difícil. Ela começou a usar alguns tipos de droga. O fato dela não me chamar de mãe era um fato que me machucava demais. Já Maristela, mãe da pequena Laís, jamais poderia imaginar que seria a mãe da paciente de risco na UTI. A médica responsável da UTI me chamou com meu esposo e falou que a Laís estava tendo falência múltipla dos órgãos. Provavelmente ela não iria aguentar até o final do dia. Em comum, as lágrimas. Duas mães que choravam por suas filhas, diante de um problema que parecia impossível de resolver, até que o levaram ao único que podia trazer a solução. Hoje ela é uma menina que me chama de mãe. Realmente, a Isa, ela nasceu assim, de novo, né? Cheguei lá no hospital e esse dia minha filha estava estubada. E ela estava respirando normal. Os médicos paravam e olhavam para ela e diziam assim, ela é o próprio milagre. Neste domingo, 10 de maio, Dia das Mães, o evento Mestre, trouxe-te meu filho. Mães, tragam seus filhos, inclusive crianças, para uma oração muito especial. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal.